Olá, meu irmão e minha irmã. Paz e bem. Este é o Palavras de Vida e Salvação. Hoje, 3 de abril de 2024, quarta-feira, 8ª da Páscoa. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens que a Escritura lhe falavam a respeito dele. Quando chegavam tão perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus ressuscitado se apresenta a 2 de seus discípulos no caminho do povoado de Emaús, como um peregrino, um transeunte, alguém que está de passagem pelo local. Porém, pelo fato de estarem tristes e abatidos pela dor, não conseguem perceber quem está ali, ao lado deles,
caminhando com eles, escutando seus desabafos. Isso nos mostra que, quando estamos com o nosso coração tomado pela dor, medo, descrença ou por qualquer outro sentimento que não seja o sentimento de fé e confiança, temos dificuldade de perceber os sinais da ressurreição e até mesmo do próprio Cristo, que se revela nos nossos irmãos que sofrem. Não conseguimos enxergar no outro a imagem e semelhança de Deus e muito menos Deus, que nos fala através dessas pessoas e situações e acontecimentos do cotidiano. Fiquemos atentos, pois Jesus ressuscitado se faz presente em cada gesto de amor que praticamos. Que tenhamos compaixão de nossos irmãos, sendo solidários, diminuindo-lhes os sofrimentos, pois só assim daremos um verdadeiro testemunho da ressurreição. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima!